Boa noite a todos os irmãos, a todos aqueles que estão nos assistindo. Convidamos todos a se reunirem com suas famílias para que juntos nós possamos estar cultuando ao Senhor nessa noite. Nós então vamos ouvir um prelúdio e logo após estarei dando início com uma oração. Encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver, nossas vidas em paz transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo privilégio de nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sido bondoso, tem suprido as nossas necessidades e tem nos concedido o privilégio de Te adorar. Que nós venhamos assim, ó Deus, render a Ti um culto que Te agrade, um culto a Deus de louvor e de engrandecimento do Teu santo nome. Nós rogamos por isso e pedimos a Tua santa direção em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então continuar louvando a Deus agora com os irmãos do grupo de louvor. Louvemos o Senhor agora com o cântico Medley, Leão da tribo de Judá. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, contigo não temerei, Tu és Deus forte, contigo vencerei. Senhor, contigo não temerei, Tu és Deus forte, contigo vencerei. Por isso cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, é uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis que dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, e os povos virão e verão, a Sião atender sua lei.
sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá. Cantemos agora sinais do seu proceder. Estamos nós aqui, graças ao Senhor, que tanto nos fez bem e nada nos faltou. Por isso os nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinais do seu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Que cada vida que por aqui passou ou venha a passar, conserve dentro em si, no cofre do seu coração, o doce lapidar, que tem os que te amam, sinais do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Queremos ser padrão do teu desejo, ó Pai, expondo ao mundo então a glória do teu ser, que muitos possam ver enfim ao Senhor Jesus, conosco desfrutando dos sinais do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Nosso corpo e alma para o teu louvor. Louvemos o nosso Deus ainda com o hino de número 236 do cantor cristão, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo e paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora, Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para
servir ao Salvador. Tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele, seu amor, em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 138. Salmos, capítulo 138. Diz assim a palavra do nosso Deus: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, e tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Vamos continuar louvando então com os irmãos do grupo de louvor. Vamos cantar agora o hino do cantor cristão número 454, Vitória nas Lutas. Temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passe, todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar,
Vamos louvar o Senhor com o cântico Entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Louvemos o Senhor agora com o cântico Redenção. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou
jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Irmãos, esta noite nós continuaremos meditando na palavra do Senhor. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 12, quero que os irmãos abram comigo neste capítulo. Deixe aberta aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 12. Hoje nós estaremos olhando aqui versículos de 4 ao 12. Consideramos domingo versículos de 1 ao 3 e hoje nós estaremos considerando versículo 4 ao 12. Mas antes vamos nos levar a Deus em oração, rogar ao Pai que esteja trabalhando em nossa vida, aplicando a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai soberano, Deus de infinita graça, nós agradecemos a Ti por esse tempo de novamente podermos estar aqui, Senhor Deus, para ouvir, para meditar, Senhor Deus Pai, na Tua palavra. Com a certeza, Deus, que ela é quem produz fé e certeza em nossos corações, molda a nossa vida, Deus, santifica a nossa vida. Por isso, Deus, prepara nosso coração nesse momento para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos, Deus, aprender dela, sermos totalmente instruídos, Senhor Deus e Pai, segundo a Tua vontade. E que isso redunde em nós fortalecimento e louvores, Senhor Deus, ao Teu santo nome. Rogamos, Senhor Deus e Pai, a Tua direção nessa meditação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, Hebreus capítulo 12, vamos ler agora versículo 4 ao versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaiei quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama
e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parecem ser motivo de alegria, mas de tristeza, ou depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Estamos vivendo tempos de adversidades e sofrimentos. E este capítulo 12 aos Hebreus retrata um pouco das adversidades e do sofrimento que aqueles irmãos estavam vivenciando em seus dias. E por isso nós precisamos olhar e ver a exortação, o ensino do autor, o ensino da palavra de Deus para as nossas vidas em meio às adversidades e o sofrimento que passamos no nosso dia a dia, ou venhamos a passar em nossas vidas. Então o autor traz aqui neste capítulo duas exortações gerais. A primeira é que para que esses irmãos eles sejam perseverantes. E a segunda é para que eles sejam fortalecidos, revigorados, restabelecidos. Por qual razão? Em virtude das situações adversas que eles têm enfrentado, o sofrimento que eles têm enfrentado, por serem cristãos, eles estão caindo em abatimento, querendo desistir, estão sendo enfraquecidos em sua fé. E por isso o autor traz essas palavras de exortação, de incentivo a uma perseverança e ao revigorar da vida cristã. Então já vimos sobre a perseverança domingo, e o autor traz 3 motivações ou dicas incentivadoras para que eles mantenham uma vida cristã perseverante. Nós vimos, olhem as nuvens de testemunhas, retire da vida tudo aquilo que é um peso para o seu crescimento e também olhe para Cristo. Vimos essas 3. E hoje nós consideraremos de versículo 4 até o versículo 13, onde ele vai exortar os irmãos a restabelecer, revigorar a vida cristã deles. Note o versículo 12, quando diz: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. A figura aqui ainda é de um atleta que já está cansado, já está nas últimas. Então se você já correu alguma vez na sua vida, ou se você corre, você bem sabe que chega um momento que estamos tão cansados, que os braços já não estão tão fortalecidos, eles decaem realmente,
e começamos a cambalear, nossos joelhos andam fragilizados. Então a nossa caminhada já não é uma caminhada tão boa. Ou se você já teve a oportunidade de assistir àquelas competições, você nota naqueles atletas quando eles já estão cansados. Então eles estão decaídos. Estão com os joelhos fragilizados. Sem força, essa é a ideia. Então esses irmãos, eles estão, em certo sentido, vivenciando essa fragilidade, essa falta de força na vida cristã. Por causa das muitas adversidades a qual eles têm passado, o sofrimento a qual eles têm vivido, eles estão assim nesse aspecto emocional e nessa fragilidade espiritual, por causa dessas situações adversas que têm vivido. Então o autor traz uma exortação para que eles se reanimem, para que eles restabeleçam, para que eles fortaleçam-se e mantenham-se perseverantes na sua caminhada cristã diante das adversidades, mesmo diante dos sofrimentos a qual eles venham enfrentar. Dessa forma, irmãos, o cristão, diante das adversidades e dos sofrimentos, ele precisa revigorar ou manter uma vida cristã revigorada. Por quê? Porque o cristão, mesmo diante das adversidades e dos sofrimentos, ele tem que manter essa vida cristã revigorada. Ele tem que estar se reestabelecendo, trazendo a sua firmeza, as suas forças, sem se deixar fragilizar-se diante das situações. Por quê? O autor vai apresentar, irmãos, duas razões, ou dois motivos, podemos dizer. Duas razões. A primeira razão nós encontramos no versículo 4, quando diz assim: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Então, a primeira razão que o autor nos apresenta para mantermos uma vida cristã revigorada diante das adversidades do sofrimento é porque ainda não passamos a sofrer tanto quanto o sofrimento poderia ser possível. Em outras palavras, o que passamos muitas vezes de adversidades e sofrimentos ainda não é tão ruim quanto poderia ser. É isso que o autor está dizendo. Vocês não resistiram até o sangue. Então parece não, ainda havia um sofrimento maior que possível esses irmãos experimentar, a mais do que o que eles já estavam passando. Então o autor, ele está mostrando isso como um incentivo. Ele quer que os irmãos olhem para esse fato de que o sofrimento ainda não está tão elevado. O autor quer que eles olhem para isso e restabeleçam as suas forças. Revigorem os seus ânimos, a sua espiritualidade. Não resistir até o sangue aqui, nós poderíamos imaginar esse sofrimento aqui,
um exemplo, o martírio de Estevão. Apedrejado, o sangue escorrendo, por causa da sua fé. Vemos isso em Atos capítulo 7. Ou de Tiago, em Atos capítulo 12, e muitos outros. E note bem que o autor já havia se referido a esse tipo de sofrimento, ao ponto de derramar sangue, em capítulo 11, versículo 35, note bem as palavras do autor aos Hebreus. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros dessa terra. Então veja que há um sofrimento ainda maior do que aqueles irmãos estavam passando. Então isso o autor apresenta a eles como um incentivador para que eles revigorem a vida, para que eles entendam que é preciso continuar a caminhada, trazer forças, ânimo para a vida e continuar caminhando. Porque o sofrimento ainda não estava como possivelmente poderia até ser. Não estava sendo, mas havia a possibilidade de ser pior, mas não era. Isso, irmãos, é importante para nós também sabermos disso. Por quê? Porque quando as adversidades e os sofrimentos vêm na nossa vida, como veio aqui na vida desses irmãos, nós já pensamos que é o fim. Nós pensamos já que não temos mais forças, que está pesado demais. Assim que o sofrimento chega, ou a adversidade bate na nossa porta, já nos sentimos assim, que é pesado demais. E ainda não é. E ainda não é. Porque há a possibilidade de um sofrimento ainda pior. Não podemos, irmãos, parar a caminhada só porque fez um calo no nosso pé. Não podemos parar a caminhada só porque demos ou tropeçamos ou levamos aquela topada. Não podemos parar a caminhada. Se essa topada ainda não arrancou a unha, e mesmo arrancando a unha, mas sendo possível continuar a caminhada, nós devemos caminhar. Não devemos parar. Não devemos dar-nos por perdido, quando ainda é possível caminhar. Nós devemos continuar fortalecendo, revigorando
a nossa vida cristã e vivenciando. Isso nos lembra o povo de Israel no deserto. O povo de Israel, quando não tinha água, eles entravam logo em desespero, começavam a se questionar, a murmurar. Mas não havia nenhuma pessoa ainda que houvesse morrido de sede. Quando não tinha comida, eles também entravam em desespero, começavam a murmurar, se queixar, mas também não havia ainda qualquer pessoa daquelas que tivesse morrido por fome. Não podemos ser cristãos fragilizados, cristãos que lamentam por tudo e por qualquer situação que venha passar. Tudo que passa é motivo de desespero. Nós não podemos ser cristãos assim. Com toda certeza, essa quarentena está sendo uma situação muito difícil para muitos irmãos que estão sem trabalhar ou que já foram até demitidos dos seus trabalhos, do seu emprego. Mas imagine que poderia ainda ser pior. E não é. Poderia estar sendo muito mais terrível em nossa vida do que o que temos vivido, mas ainda não está sendo. Jamais nós queremos que seja. Jamais nós queremos que seja. Então, esse fato de ainda não ser tão ruim como possivelmente poderia ser, nós devemos olhar para isso e manter o nosso ânimo. Ainda temos força, ainda podemos continuar. Devemos revigorar. Não podemos andar cambaleando como se tudo já estivesse perdido, porque ainda não está. Devemos encarar a caminhada, a vida cristã, diante de situações adversas ou sofrimento que venhamos a passar. Por isso, irmãos, nós não devemos, nesse momento, estar nos lamentando, caindo em desânimo. Mas o que precisamos realmente é revigorar a nossa força, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa dependência em Deus, porque ainda não está tão ruim como possivelmente poderia ser. Uma outra razão que o autor traz aqui para os irmãos, para que eles tenham uma vida cristã revigorada, para que eles restabeleçam a sua força, a sua vida, a sua fé. A segunda razão que o autor nos apresenta aqui está no versículo 5 e versículo 6. Leiamos Hebreus capítulo 12, versículo 5 e versículo 6. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiei quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Então, irmãos, a segunda razão é porque a adversidade e os sofrimentos da vida são instrumentos de Deus, instrumentos de disciplina de Deus sobre os seus filhos. Em meio ao sofrimento, eles estavam esquecendo do real propósito
que é as adversidades, do real propósito que é o sofrimento muitas vezes em nossa vida. Versículo 5 ele diz: estais esquecidos daquilo que eles já eram exortados, de como eles são exortados como filhos. E aí o autor vai citar Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiei quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Então, isso é uma razão, irmãos, para que nós estejamos, ou para que nos mantenhamos revigorados, tenhamos essa nossa vida cristã firme, revigorada, porque diante das situações adversas de sofrimento, porque esses são instrumentos de Deus para nossa disciplina. E a disciplina do Senhor tem, pelo menos aqui descrito, 3 propósitos. Nós vamos considerar do versículo 7 ao versículo 12. 3 propósitos. Então, quais são os propósitos da disciplina do Senhor? Número 1, correção. Correção amorosa de Deus. Versículo 6, novamente, leia comigo, versículo 6, note: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos o nosso pai segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual? Então, viveremos. Então Deus, a disciplina do Senhor é uma correção amorosa sobre os seus filhos, sobre o cristão. Por esse fator, irmãos, nós não podemos jamais desprezar ou ver as adversidades e os sofrimentos como algo ruim em nossa vida. Sabemos que não é bom. O próprio autor vai dizer que no momento não parece ser algo de alegria. Mas quando notamos bem, irmãos, o propósito paterno, amoroso de Deus em nos corrigir, então as adversidades, elas se tornarão um motivo para nos mantermos revigorados, e não ao contrário, para fragilizar a nossa vida. Não é esse o propósito de Deus. Pelo contrário, é para nos tornar ainda melhores. Se você é pai ou mãe, deve lembrar os momentos quando você disciplinou seu filho. Visava corrigir algo na vida deles que estava errado. Mudar algo que não estava de acordo, que não era adequado, que não estava certo. E por isso, você os disciplinava. Quantas vezes você não fez isso? E viu como isso era bom para a vida dos seus filhos. Da mesma forma, Deus, na sua disciplina, a disciplina de Deus tem esse propósito: correção amorosa. Mudar a nossa vida. Trabalhar em nosso caráter cristão, corrigir nos nossos defeitos, fazer-nos acertarmos, melhorar a nossa fé, a nossa crença, corrigir, porque há muito ainda que precisa ser corrigido,
na nossa caminhada cristã. E Deus faz isso por meio das adversidades e dos sofrimentos. Em segundo, a disciplina do Senhor, podemos notar que além de nos corrigir, ela também aperfeiçoa a nossa vida, a sua santidade. Versículo 10. Versículo 10 nos diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina do Senhor é para o nosso aperfeiçoamento em sua santidade. Enquanto ao aspecto de corrigir aquilo que está errado, também há esse outro aspecto. E nesse sentido nós estamos pensando agora em uma disciplina trabalhada em nossa vida para que estejamos sempre crescendo, sendo aperfeiçoados. Talvez podemos imaginar aqui um pai que submete os seus filhos na prática de algo para que eles sejam ainda mais perfeitos. Ou em um atleta que por várias vezes repetem os mesmos movimentos para que essa execução se torne ainda melhor, perfeita. Então, é esse lado da disciplina, não corretiva, mas de crescimento, para trazer maturidade, aperfeiçoar a nossa caminhada. Tiago nos fala um pouco sobre esse aperfeiçoamento por meio das provações. Tiago, capítulo 1, os irmãos podem estar abrindo. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Então, note o aperfeiçoamento. Íntegros e nada deficiente. Então, Deus disciplina os seus filhos para que eles passem a caminhar com perfeição, para que eles venham desenvolver esse caráter perfeito, caráter santo como o Pai é santo, puro e perfeito como o Pai é. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Se estamos enxergando bem o propósito das adversidades, e devemos enxergar bem o propósito das adversidades e dos sofrimentos, estamos então buscando revigorar a nossa espiritualidade nesses tempos. É um tempo em que nós devemos buscar nos aperfeiçoar ainda mais. Nós não podemos ser como os incrédulos, como as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não sabem do propósito que é as adversidades e os sofrimentos. Nós sabemos o propósito. Nós estamos revendo aqui em capítulo 12 aos Hebreus. Porque é importante entendermos, irmãos, o propósito das adversidades e sofrimentos que passamos em nossa vida. Para que a nossa caminhada continue firme, sempre revigorada.
e não venhamos andar cambaleando como uma pessoa que já não tem mais força. Não devemos ser assim. E a razão disso é porque entendemos o real propósito da disciplina do Senhor. É um instrumento. É um instrumento para corrigir nossa vida, para aperfeiçoar a nossa vida. Como está a sua vida cristã para com Deus? Como está a sua santidade? Será se nós não temos deixado de aperfeiçoar a nossa vida nesses tempos difíceis que estamos passando? E até de sofrimento que estamos vivenciando. E ao invés disso, nós estamos se deixando levar pelo abatimento, pelo enfraquecimento, até mesmo da nossa fé. Nós sabemos o propósito e devemos saber o propósito das adversidades e das provações que nós enfrentamos. No terceiro lugar, percebemos aqui que a disciplina do Senhor, versículo 11, ela dá ao cristão uma vida frutífera. Note comigo o versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então a disciplina do Senhor, ela dá ao cristão uma vida frutífera. Deus, por meio das adversidades e sofrimento, trabalha em nossa vida. Ele está moldando a nossa vida. E depois nós produziremos esses frutos pacíficos e de justiça, que são frutos característicos do reino de Deus. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito. Uma vida pacífica, uma vida de tranquilidade e uma vida de retidão são frutos que advêm muitas vezes do sofrimento que enfrentamos, das adversidades que passamos. Então, irmãos, são essas duas razões necessárias aqueles irmãos olharem para que eles, ao invés de andarem fragilizados, cambaleando, eles deveriam restabelecer, firmar os passos, trazer forças para a vida deles. Por essas duas razões. Ainda não estão sofrendo tanto assim para viverem já cambaleando. Segunda razão, o sofrimento e as adversidades. Deus, é um instrumento de Deus, moldando, corrigindo, aperfeiçoando, produzindo frutos em nossa vida. Que nós, irmãos, mantenhamos em nossas vidas e em nossa consciência o real propósito das adversidades e das provações. Porque se nós perdemos esse foco, nós nos deixaremos a se levar, como esses irmãos, ao abatimento, à fraqueza da fé.
E aí perderemos todos os frutos que Deus intentará produzir em nossa vida. Então, se o amado irmão, se a sua adversidade, se você tem passado por adversidade, quer dizer, na verdade, todos nós temos passado. Se você tem passado por sofrimento, lembre daquilo que a palavra do Senhor nos fala aqui em Hebreus. E revigore as suas vidas. Que Deus venha estar abençoando a cada um de nós com a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai soberano, em nome do Senhor Jesus, agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus Pai, e rogamos a ti por cada família, por cada irmão. Rogamos, Deus, que o Senhor dê força a cada um deles. Te pedimos, Deus, que o Senhor revigore a nossa vida espiritual, a nossa fé, nossa esperança, Senhor Deus Pai, em Ti, a nossa dependência de Ti. Nos ajuda, Deus, a nos mantermos firmes diante das adversidades, diante dos sofrimentos que venhamos a passar. Pai, nós te pedimos que o Senhor Deus continue a proteger a Tua igreja de maiores consequências, de dores ainda mais terríveis. Agradecemos pelo que o Senhor tem nos dado, pelo que o Senhor, como o Senhor tem nos protegido e nos suprido até aqui. Continua abençoando o teu povo, nós te rogamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite e até o próximo domingo. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, veraz. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer.